Senhoras e senhores, a partir desse momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Ecojan, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, dá início a mais um TCE Cidadão, um programa que visa passar informações para estudantes do curso de Direito. Hoje, nós temos alunos das faculdades de Direito do Centro Universitário Uniages, de Ipiranga, na Bahia, Faculdade de Ages de Tucano, também na Bahia, e da Faculdade de Ages de Lagarto, aqui no estado de Sergipe. São alunos da professora Cristiane Rabelo de Souza, que temos o prazer de já ter conosco aqui na nossa sala. O palestrante de hoje será o Dr. José Benito Leal Soares Neto, que é diretor técnico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e vai falar sobre as atribuições e competências dos tribunais de contas. Nós queremos passar alguns avisos. Primeiro é o seguinte, é a questão da certificação. Serão certificados aqueles alunos que se inscreveram pelo canal da Escola de Contas, da Ecojan, Escola de Contas, Conselheiro José Amado Nascimento. Queremos informar também na questão da interação. Por sugestão do Dr. Benito, professor Benito, aqueles alunos que quiserem interagir com o professor durante o momento da aula, ele abre a câmera essa que deverá ficar fechada, a câmera e áudio deverá ficar fechada durante a palestra, mas se o aluno quiser fazer alguma pergunta, ele abre a câmera, abre o áudio, faz a pergunta. O professor Benito, inclusive, disse que gosta que seja dessa maneira. E aqueles que quiserem fazer também essa pergunta no final, ele deixa e fará a pergunta ao final da palestra do professor. Para abrir esse TCE Cidadão desta manhã, nós queremos convidar o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, que é diretor da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, na sua quarta gestão. Pela quarta vez, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza preside o Tribunal de Contas. Ele que é a Escola de Contas, ele que é um dos fundadores da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Bom dia, doutor Carlos Alberto, eu passo a palavra ao senhor. Bom dia, França. Quero saudar todos os alunos da Ages de Lagarto, de Tucano e da Uniages de Paripiranga, todos capitaneados pela professora Cristiane Rabelo de Souza. Bom dia, professora. Quero dizer que a professora Cristiane Rabelo é doutoranda em Direito pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, coordena curso de Direito e é membro do grupo de pesquisa, Rede de Pesquisa de Direitos Humanos e Transnacionalidades da Universidade Federal do Sergipe. Muito bem-vinda, doutora. Quero informar também que saúdo o doutor palestrante, que é Benito Leal Soares Neto, e também é mestre em Direito, além de diretor da casa, mestrando também pela Universidade Mediterrânea Reggio Calabria, que nome bonito, Itália, e participa do grupo de pesquisa CNPq sobre a eficácia dos direitos humanos e fundamentais, seus reflexos nas relações sociais. Tudo isso é importante para vocês verem também, alunos, professora, a qualidade de quem faz as palestras em nome da Casa de Contas. Isso é importante. E só para finalizar, que eu não estou aqui fazendo discurso, quem vai ter que palestrar é o Benito, a senhora também, se quiser usar da palavra, usará, em combinação aí com o Carlos Franço e o Marcel, dizer que vocês são bem-vindos. Entendo que esta função de dar conhecimentos às pessoas do que é um Tribunal de Contas, como o tribunal age no sentido de melhor qualificar não só seus servidores, mas como o seu público-alvo, que são gestores municipais e estaduais. Esta, na minha opinião, é a grande tarefa do Tribunal de Contas. É aquela que leva o tribunal à sociedade. Esse canal TCE Cidadão é importantíssimo, porque o alunado das diversas faculdades de Sergipe tem um conhecimento mais íntimo de como funciona e como é o Tribunal de Contas. Em suma, bem-vinda, professora, seus alunos, e o doutor Benito,
e esteja inspirado com as musas do saber. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. Carlos Alberto. Eu só queria, Dr. Carlos Alberto, me pedir licença para lembrar que esse projeto TCS da ANAM foi criado pela doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza. A doutora Patrícia é funcionária concursada do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, uma pessoa dedicada, esforçada, com 2 doutorados, 2 pós-doutorados, contadora, jornalista, e trouxe esse TCS cidadão com início com o objetivo de aprimorar o conhecimento ao ensino do direito de todos os alunos. Doutora Cristiane, a quem eu vou passar a palavra já, dizem que há males que vêm para o bem. Não foi o caso dessa pandemia, doutora Cristiane. A senhora veja, quando era para nós termos aqui alunos da AGE, por exemplo, de Paripiranga, de Tucano, era um deslocamento, do próprio lugar, deslocamento enorme. Esses alunos saíam dos seus municípios, dos seus estados, né, de ônibus, um sofrimento danado para chegar aqui para ter isso. E hoje nós estamos tendo alunos dessas 3 escolas de direito, de meio virtual, e com uma quantidade enorme. Então, isso realmente facilita e há males que vem para bem. A gente fica muito feliz com isso, porque nunca, o doutor Carlos Alberto sabe disso, a Escola de Contas atuou tanto como nesse período de pandemia. E nós continuamos fazendo esse trabalho. Está aí Marcel, a Carla, que está de férias, e a gente fica muito feliz com tudo isso. Doutora Cristiane, eu passo a palavra à senhora para cumprimentar seus alunos, o doutor Carlos Alberto, o doutor Benito. Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer, né, por esse espaço, para que os alunos estejam aqui participando. Eu acho que é uma ação muito importante. Eu não só acho que os alunos, né, conhecer as instituições ou futuras instituições em que vão atuar, ou exercer a sua cidadania, né, enquanto controle, né, também externo da publicidade dos atos, e também no sentido de integrar a teoria e a prática, que é muito importante, eles saírem sabendo aplicar o que são discutidos em salas de aula. Então, isso não tem preço. Essa escola de contas, elas desenvolvem um trabalho maravilhoso. Eu sou encantada. A professora Patrícia já nos presenteou com muitas palestras, né, os nossos alunos. Inclusive, ela é grande incentivadora. E aí eu queria também fazer um pedido a vocês, a disponibilização do link, né, porque houve um desencontro de informações que a gente recebeu todo a estruturação, e eu passei para os alunos, né, para poder eles se matricular, se inscreverem e acessarem o YouTube, e disse que em seguida forneceria o link. Mas eu acho que houve um desencontro, mas os outros professores estão aí acessando para que eles adentrem. Mas, se for possível, eu estou ministrando uma unidade curricular, que lá a gente não tem unidade curricular, ou não tem disciplina, e sim unidade curricular, que é um componente que tem uma carga horária maior, né, para poder a gente minimizar a compartimentação do conhecimento. E uma das temáticas é o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, né? Então, é importante essa temática para eles, e aí eu queria disponibilizar para que eles assistissem, né, posteriormente, e aí eu pedi que eles me relatassem, né, o que eles viram, o que eles gostaram, porque na visita anterior a gente trouxe 200 e poucos alunos, e aí, cadê meus alunos? E aí a gente está tentando corrigir essa falha na comunicação para eles entrarem aqui na reunião. Então, doutora, eu só quero confirmar aqui com o Marcel, mas esse link ele vai ser disponibilizado logo após a palestra do Dr. Benito. Eu só quero depois confirmar com o Matheus, mas sim, vai ficar. E se não iria, a gente vai tomar providência a partir de agora para que isso aconteça, porque a senhora tem razão, é necessário, inclusive, depois a senhora me parece que pretende discutir isso com os alunos em sala de aula, né? E aí esse link é de extrema importância. Hein, Marcelo?
Tudo bom. Professora, o link foi encaminhado no e-mail para a senhora. Foi encaminhado, só que eu não encaminhei para eles junto, com medo de lotar aqui. Aí eu só pedi para que eles entrassem e fiquei monitorando para que eu passasse o link agora, mas eu pedi para pulverizar o link, eu não sei se eles entenderam que acabou. Entendi, mas o link foi disponibilizado, foi, não é isso? Foi sim. Pronto. Tá certo. Então, Marcel, professora, nós vamos agora, então, ler um currículo resumido. O lápis da comunicação foi entre mim e meus alunos, mas não em relação... Marcel passou tudo direitinho, em contato direto comigo, e eu recebi tudo, inclusive veiculei, disponibilizei card, mas aí foi assim, sexta e segunda foi feriado, aí eu acho que essa comunicação, né? Sim, às vezes não consigo atingir todos os alunos. Tá bom, então. Nós vamos, então, agora ler um currículo resumido do Dr. Benito, para que logo em seguida possamos passar a palavra para ele, para a aula que irá ministrar a partir de agora. O professor José Benito Leal Soares Neto é diretor técnico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ele é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestrando em Direito Privado pela Università Mediterrânea Regia, da Calábria, na Itália. É membro do curso de pesquisa CNPq, Eficácia dos Direitos Humanos, do grupo, aliás, né, de pesquisa CNPq. Eficácia dos Direitos Humanos e Fundamentais, seus reflexos nas relações sociais da UFS. É presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB Sergipe e membro do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados junto à OAB Sergipe. Bom, nós apenas vamos reforçar o pedido a todos os alunos para que mantenham suas câmeras desligadas e o seu áudio também desligado, e só ligando tanto o áudio quanto a câmera, se for preciso interagir com o professor Benito durante a aula ou ao final da aula. Nós, então, a partir de agora, doutor Benito, passamos a palavra ao senhor para a sua aula dessa manhã. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Ótimo. Naturalmente, começo saudando mais uma vez uma pessoa que eu tenho, talvez ele não tenha noção do quanto eu admiro o trabalho dele e quanto é bom ouvir só referências positivas do Dr. Carlos Alberto, né? Ainda hoje de manhã eu estava conversando com um colega advogado que veio aqui me fazer uma visita e enaltecendo que se tem um dos grandes nomes que ele tem prazer de vir aqui conhecer, bater papo, conversar e ouvir é o senhor, Dr. Carlos Alberto. Então, é sempre bom estar dividindo qualquer evento, qualquer ato com o senhor. Aos demais componentes da Ecojan, França, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade, por dividir uma manhã, ainda que um pedacinho da manhã, né, porque a nossa vontade é estar todos os dias, se deixar, eu estou ao lado de vocês diariamente, né? E a professora Cristiane, a gente não se conhece, mas está se conhecendo agora. Parabéns pela iniciativa de estar junto com os alunos. Como você bem disse, França também falou com relação à pandemia, né? Se tem algo positivo que a pandemia trouxe para a gente, foi essa possibilidade de estar mais próximo de todo mundo, na verdade, mesmo que distante fisicamente, mas mais próximo por meio virtual, né? E um evento como esse, DCE Cidadão, quando eu fui convidado para participar, Marcelo, eu estava dando uma analisada no projeto, né, vendo, e como é interessante, porque na minha época eu não tive essa oportunidade, né? Eu estou formado desde 2010, tenho 11 anos, praticamente fechando agora esse ano de formatura, e é uma coisa que a gente foi descobrindo no dia a dia, né? E digo mais, eu tenho um pouco mais de 4 meses, 5 meses aqui, e é um aprendizado diário, porque a gente não tinha noção de alguns funcionamentos. Lógico que internamente a gente vai se descobrindo, mas até mesmo daquilo que a gente poderia ter visto lá atrás, né? Ter discutido um pouco, dividido. Eu acho que esse projeto, né, de iniciativa da doutora Patrícia é algo, assim, salutar para qualquer aluno. Lá na frente, eu tenho certeza que eles vão lembrar de tudo isso que ocorreu, porque é algo que a gente guarda para o resto da vida, não tem jeito, né? Principalmente quem for ter uma atividade mais voltada para a administração pública, que realmente, de fato, é o objeto, vai ver o quão importante é isso. Eu digo a vocês todos, eu aprendi
na prática, né? Eu tive já vivência com procuradorias de município, então a gente vai se descobrindo. Mas entrei literalmente, o primeiro município que eu tive atuação foi em 2013, né? Então entrei como um cego no tiroteio, né? Tendo que me debruçar até para poder entender a logística, para que servia o Tribunal de Contas, qual era a sua finalidade, né, qual era a sua competência, como eram as suas atribuições, enfim, para depois, aí sim, começar a atuar e saber como agir, né? Falando um pouquinho sobre a pandemia também, e só para finalizar, os meus agradecimentos, né, à doutora Patrícia também, a gente, que pela idealização do projeto, na semana passada teve um congresso, doutora Cristiane, um congresso internacional dos tribunais de contas. E eu tive a oportunidade de lançar lá em conjunto um livro de autoria do Instituto Rui Barbosa, da editora Fórum, né, sobre os tribunais de contas, a pandemia e o futuro do controle. Eu escrevi um artigo que foi publicado nesse livro, a doutora Patrícia também escreveu outro artigo, né, e na verdade, a discussão do Tribunal de Contas, a sua atuação, em período de pandemia, né? E por incrível que pareça, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho na seara do nosso debate, digamos assim, de hoje, da nossa divisão de conhecimento, de como o Tribunal de Contas se reinventou, tal como todo mundo, né, seja pessoa jurídica ou física, nessa pandemia, e se tornou, inclusive, diga-se de passagem, mais eficiente durante a pandemia, né? Quando eu digo mais eficiente, sem desmerecer os atos anteriores, mas em termos de produtividade, em termos de atividade, os números cresceram, né? Nós somos obrigados a encaminhar relatórios para a Assembleia, e se a gente for fazer uma análise desses relatórios, antes da pandemia, o pós-pandemia não, mas durante, que a gente ainda está, infelizmente, a gente vai vendo que houve um aumento nessa produtividade, isso foi de forma escalonada, né? Foi geral. Então, como o França disse, é a males que vem para o bem, e a gente vai se sedimentando. Eu mesmo sou um defensor de que algumas coisas que a pandemia trouxe com relação à atividade devem ser mantidas, a exemplo de algumas atividades virtuais como essa, porque eu acho que isso integra muito mais, que não volte a ser 100% como era, mas que haja um misto disso, porque trouxe realmente resultados positivos. Mas vamos lá, professora, qual é me permita chamar de professora, né, Cristiane, qual é o período dos alunos? É escalonado ou é um período fixo? Diversos. Tem alunos aqui do quarto, tem alunos do quinto, tem alunos do sexto, porque a gente também trabalha com o ensalamento, né? Até porque as unidades curriculares, ela tem início e terminalidade nelas mesmas. E está tudo, né, ligado, interconectado. E, então, o nosso currículo ele é desenhado também dessa forma. Mas também foi convidado alunos ingressantes para poder ver a atuação, que eu acho que é sempre válido. Então, vai ser disponibilizado para todos os alunos. Perfeito. Eu estava até conversando antes do início do evento com o Marcel e dizendo que a minha dinâmica, eu particularmente gosto muito dessa interação, né? Na verdade, eu não consigo sentar no local para que só eu fale. Né? Logicamente, a gente sabe que tem situações que não permitem essa interação de uma forma mais profunda, mas quando eu estou em sala de aula, de fato, presencialmente, eu acho que é muito mais um bate-papo, uma divisão de conhecimento prático, muitas vezes, das coisas, do que propriamente uma questão só teórica de a gente ficar acabando levando só conhecimento e sem ter a noção de como aquilo ali se aplica na realidade, né? Até mesmo por isso que eu fiz essa pergunta, né, de qual período da turma, porque a gente acaba tendo uma noção do grau de profundidade, do grau de conhecimento, da parte de direito administrativo. Então, uns vão ter mais essa noção, outros nem tanto, mas para poder ser algo mais superficial, de modo que todos compreendam o que a gente está querendo dizer, certo? Veja, caminhando para a nossa temática propriamente dita, né, eu procurei traçar alguns marcos na história que a gente tem no nosso país sobre os tribunais de contas, para que eles consigam entender uma coisa que é muito importante, professora Cristiane, que é o seguinte:
Nós temos, por exemplo, a Constituição Federal de 88, né, que realmente, digamos assim, foi o alicerce que hoje nós temos para o funcionamento dos tribunais de contas, né? E é uma Constituição que está vigente há 33 anos. Então, quando a gente coloca isso em termos temporal, é muito pouco tempo ainda, né? Tanto que não é à toa que a Constituição Federal vive em constante debate e discussão, porque realmente é reflexo de um aprimoramento, reflexo de uma evolução social, né? E se a gente for fazer um apanhadozinho histórico dos tribunais de contas propriamente dito, né, o primeiro relato, que eu digo assim, primeira passagem constitucional que a gente tem de controle de contas é de 1891, né? E isso nacionalmente falando. Mas um ano antes, que é 1890, a gente teve a formação do Tribunal de Contas do Piauí, ou seja, 131 anos. Mas veja-se que foi um tribunal que foi formado no âmbito estadual, sem um cunho de respaldo federal, por assim dizer, né? Então, houve um crescimento histórico. E aí, se a gente for observando, antes da Constituição de 88, a gente tem a criação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que foi de 1915, a criação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 1947, e mais precisamente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, né, que é onde a gente repousa hoje, é de 1969. Né? Então, nós temos, foi dezembro de 69, a criação pela emenda constitucional número 2, e por que eu estou contando isso? Porque o lapso temporal é importante para tudo na vida se sedimentar. Então, se a gente botar 51 anos de funcionamento de um órgão, é praticamente, digamos assim, a idade de menos da idade de uma geração, né? Quando meu pai, por exemplo, nasceu, minha mãe, o Tribunal ainda de Contas não existia. Então, para a gente ter essa noção de quanto, quando o doutor Carlos Alberto nasceu, que infelizmente teve que já se aposentar compulsoriamente, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe ainda não existia, né? Então, em pouco espaço de tempo, houve um avanço legislativo, né, naturalmente, um avanço jurídico, e esse avanço vai permanecer para todo sempre. A gente sabe que funciona dessa forma, mas para efeitos de sedimentação da atividade, é algo que a gente vê, pessoal, assim, muito recente. E como tudo que é criado precisa de um tempo para se aprimorar, para se adaptar, se você vai, digamos, para o âmbito empresarial, se você cria uma empresa, aquela empresa, para construir a sua história e realmente se firmar no mercado, ela requer tempo. Né? Nós, enquanto cidadãos, a gente precisa de tempo para para amadurecer, digamos assim, para poder ter maturidade naqueles atos que a gente vem preparando da vida. A mesma coisa com o Tribunal de Contas. Então, hoje eu posso dizer que o Tribunal de Contas vive talvez o seu, em termos geral, né, não do Estado de Sergipe somente, mas talvez o seu melhor momento mais de estabilidade institucional. Né? Hoje isso é muito claro. Eu acho que o maior desafio inicial que poderia ter ocorrido lá atrás é esse, é que os tribunais de contas se firmassem com sua independência, né, com suas características específicas, mostrar de fato para que veio, para que serve e como pode colaborar. Né? Eu acho que esse ponto de partida é o principal, a gente perceber que em pouco tempo o que ocorreu e que ainda tem muito a ser trilhado, muito a ser traçado, né? Se a gente for pegar principalmente como parâmetro a Constituição de 88, né, que, como diz o nosso ministro Barroso, foi quem trouxe e permitiu que esse momento a gente pudesse viver um período de estabilidade constitucional, né? Hoje a gente não discute a existência de Constituição ou não, se deve ou não existir, isso nem faz parte dos nossos debates, mas de aprimorá-la, né? de adequá-la à nossa realidade, que isso aí também, se não ocorrer, é sinal de que a gente não está em progresso, né? A sociedade vai evoluindo e a legislação precisa evoluir naquilo que for possível e manter aquilo que vocês já devem ter ouvido, aquilo que é cláusula pétrea, aquilo que é imutável, aquilo que faz parte do todo sempre, né, para também dar uma estabilidade social, para o que a gente deseja. Então, pessoal, prosseguindo, passado essa análise, digamos assim, superficial histórica, entender para que foi criado o Tribunal de Contas, né, para que por que ele existe,
é tão importante quanto entender como ele atua, né? O Tribunal de Contas, ele, na verdade, muito embora a gente tenha dito que ele tem essa autonomia, né, que ele tenha independência nas suas atribuições, mas ele é um órgão de controle externo vinculado ao Poder Legislativo. Ele é um órgão de controle externo vinculado ao Poder Legislativo. Então, para quem ainda não viu, que vai se aprofundar um pouco mais no estudo, a gente tem o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, né, no nosso ordenamento. A gente se divide dessa forma. E, naturalmente, a gente sempre ouve dizer isso também, bem importante que vocês observem, que um não está sobre o outro, né? Eles devem caminhar lado a lado, muito embora a gente saiba que no período que a gente vive, há um debate, uma discussão profunda sobre isso, se realmente as instituições estão sendo respeitadas ou se um determinado poder está querendo, ou, enfim, agindo sobre a atuação do outro, né? Não como uma forma de controle, mas indo além, né? A gente vê muitos debates aí discutindo hoje se o Poder Judiciário, notadamente o STF, está invadindo demais a esfera de atuação dos outros órgãos, né? Dos outros poderes. Mas isso é uma discussão que é muito mais profunda, não é o nosso objetivo de hoje, mas só para vocês entenderem como esse fluxo deve ser respeitado e mantido para que a gente tenha, de fato, uma estabilidade, uma segurança jurídica propriamente dita, que esse é o maior objetivo do nosso dia a dia, né? E com relação a essa questão de que não há um poder hierarquicamente superior ou inferior ao outro, numa dada oportunidade, eu observei e eu ouvi, na verdade, né, numa discussão acadêmica, por um professor já com muitos anos de bagagem, uma passagem muito interessante que isso ficou gravado na minha cabeça, né, que muito embora haja uma linearidade sobre eles, né, que eles estejam no mesmo patamar, mas que no Brasil, se a gente fizer um apanhado histórico, os poderes eles são cíclicos entre quem está em maior evidência, né? Ora é o executivo, ora é o legislativo, ora é o poder judiciário. Então, se a gente for fazer um apanhado histórico desses poderes, a gente vai ver que tem, em dados momentos da nossa história de evolução no Brasil, né? Há uma, digamos assim, um período de maior destaque para determinado poder. Horas o poder está na mão do maior, mais forte, na mão do poder legislativo, horas do judiciário, aparentando, né? Mas voltando propriamente ao controle, ao exercício do controle externo, então, o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, seja na esfera da União, seja na esfera dos estados, ele está atrelado precisamente ao Poder Legislativo, né? Ele auxilia o Poder Legislativo na fiscalização, por assim dizer, de uma forma mais simples de compreensão, do Poder Executivo, e apenas do Poder Executivo. As competências são claramente definidas na Constituição Federal, nós temos destaque aí para o artigo 71 e 75 da nossa Constituição Federal de 88, então está muito claro lá. E, inicialmente, nós tínhamos a divisão do Tribunal de Contas na esfera do Congresso Nacional, né, que é o Tribunal de Contas da União, o estadual, que é nas esferas estaduais, das Assembleias Legislativas, e lá atrás também existia os tribunais de contas municipais, já existiram. Hoje a Constituição, no artigo 31, veda a criação, mas manteve aqueles que já existiam. Então, nós temos ainda no nosso país alguns tribunais de contas municipais, né? Totalizando, hoje nós temos 33 cortes de contas, entre a União, os estados, são 26 assembleias estaduais, 23 tribunais de contas dos estados, o do Distrito Federal, né, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e alguns municipais, totalizando 33. Né? Nós temos no estado de Goiás, no estado do Pará, no estado da Bahia, ainda essa estrutura de fiscalização tribunais de contas municipais, que a gente chama de TCM. Mas, como eu disse, não é possível, pelo menos de acordo com a nossa Constituição, a criação de novos tribunais de contas municipais, cabendo, como a gente tem no estado de Sergipe, ao Tribunal de Contas do estado de Sergipe
a fiscalização tanto das contas dos gestores do gestor estadual, quanto dos gestores municipais, né? E como eu disse, talvez essa informação para vocês seja interessante, na Bahia a gente tem essa divisão, né? Na Bahia a gente tem Tribunal de Contas do Estado da Bahia e Tribunal de Contas Municipal, né? Que aí tem as suas divisões, que são divisões internas de atribuição, e aí eles fazem os ajustes de acordo com os regimentos, enfim, delimitando, de fato, a competência de cada um propriamente dita, que não precisa a gente se aprofundar nesse aspecto, mas só para vocês entenderem essa, digamos assim, essa escala de divisão, né? E aí alguns podem se perguntar, como eu já me perguntei lá atrás, por que no estado da Bahia a gente tem Tribunal de Contas Municipal e em outros não tem? Né? Aí fui entender que isso poderia existir. E depois, fui estudando, propriamente dito, a gente viu que é vedado que hoje o Estado de Sergipe queira criar um municipal, né, porque a Constituição Federal veda, respeitando somente aqueles que já estavam em exercício, em atividade. Né? Pois bem, então, passando propriamente as atribuições do Tribunal de Contas, como eu disse, é um ato de controle externo, né, um ato de controle externo da atividade dos gestores, né, dos atos administrativos dos gestores, seja estadual, seja os gestores municipais. Se a gente for aprofundar um pouco mais os estudos, né, a gente vai ver em diversos artigos acadêmicos, pessoal, discussões de ampliação desse leque de, digamos assim, de fiscalização. Mas, no geral, as contas que são fiscalizadas são do governador, no âmbito estadual, e dos prefeitos, no âmbito municipal. Em linhas gerais, de regra, é isso. Existem discussões internas, porque aí cada Tribunal de Contas vai organizar o seu regimento, o seu funcionamento, de acordo com o seu entendimento, digamos assim, interno específico, sobre como conduzir essa prestação de contas, os prazos, a forma de lidar, a forma de fiscalizar, né? Se amplia esse leque para gestores de fundos, né? Só para poder vocês entenderem, hoje no âmbito municipal, por exemplo, vamos citar o município de Lagarto, que faz parte aqui do nosso grupo. O município de Lagarto, como todos os outros, ele tem a prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência. Né? Em linhas gerais, uma explicação bem sucinta, bem superficial, são 3 CNPJs distintos. E dentro de cada um deles, a gente tem seus responsáveis. Então, o secretário de saúde do município de Lagarto é responsável pelo Fundo Municipal de Saúde. O secretário de assistência social é responsável pelo Fundo de Assistência Social. Né? Então, literalmente, na palavra, eles exercem a gestão desses fundos, né? Cabendo a eles também eventual responsabilização por uma conduta, e aí eu não quero entrar no âmbito de improbidade, eu não quero entrar no âmbito de corrupção, nada disso, mas às vezes de gestão propriamente dita, de não observância de alguns requisitos legais. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava discutindo com um determinado grupo aqui, né, sobre o índice de aplicação dos recursos da educação. Então, existem determinações legais que orientam os gestores a direcionar fundos, né, recursos mínimos para aquela gestão. E isso tudo deve ser respeitado, deve ser fiscalizado e observado. Mas, sem querer entrar em questões de saúde, assistência, educação, para não aprofundar muito o tema e voltando realmente para para que serve propriamente, digamos assim, os tribunais de contas, mas essa explicação para vocês entenderem. Então, uma vez que a gente tem delimitado quem são as pessoas envolvidas, naturalmente essas atividades passam a ser fiscalizadas. Né? Mas, em linhas gerais, os tribunais de contas se preocupam com as contas do governador daquele estado e com as contas dos prefeitos, em linhas gerais, para vocês entenderem essa dinâmica. E aí uma série de resoluções internas, uma série de fixações internas vão delimitar como é que essa fiscalização é feita. Por exemplo, aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,
por conta da nossa Constituição estadual, nós temos 7 conselheiros, né? E um acaba se tornando presidente para exercer a presidência durante 2 anos, e outros 6 na atividade de coordenadoria, como a gente chama, que são subdivididas em locais com relação à melhor divisão geográfica para análise. Então, o conselheiro A fica responsável por alguns municípios, o conselheiro B por outro, e por aí vai, de modo que sempre haja um rodízio entre eles, isso aqui no âmbito do Estado de Sergipe, tá, gente? Só para deixar bem claro. Então, há uma divisão interna, há uma organização interna, de modo a organizar essa estruturação e atribuição. Então, uma vez que essas contas, né, são fiscalizadas, são prestadas, e se vocês observarem, quando a gente, como eu falei, a Constituição Federal, ela é o alicerce, a base, toda essa estruturação. Então, a gente indo para a Constituição Federal, a partir do artigo 70, que está no capítulo 1, seção 9, se eu não me engano, a gente vai ter a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E lá, em alguns artigos, salvo engano, 7 artigos, a gente vai ter algumas considerações sobre... Tem controle aqui, o microfone, deixa eu só desligar aqui. Pronto, já ativei aqui, só para não atrapalhar vocês. Mas a gente vai ter algumas diretrizes gerais sobre os tribunais de contas, né? E a gente observa que a Constituição Federal, ela é bem superficial para trabalhar sobre o Tribunal de Contas da União, que faz a parte de controle externo, auxílio do controle externo do Congresso Nacional, e dizendo que o que está ali disposto se aplica aos tribunais de contas do Estado, dos estados e dos municípios onde houver. Daí é que vem a exceção, ou a restrição daqueles onde, para não poder existir outros. Onde já tem, se aplicam essas disposições. E aí a gente vai para as constituições estaduais. Então, cada estado, aos que não viram ainda, verão isso durante a atividade acadêmica. Cada estado tem a sua constituição estadual. Logicamente, essa constituição estadual, ela deve obedecer, né, deve seguir as diretrizes da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e aí ela vai traçar algumas disposições sobre o Tribunal de Contas Estadual, né, a exemplo de quantitativos de conselheiros. E dentro do Tribunal de Contas, propriamente dito, a gente vai ter os seus regramentos de atividade. Por vezes, aqui no nosso Tribunal de Contas, através de... Doutor Benito, me permita, eu só queria quebrar o protocolo, primeiro para voltar a avisar se algum aluno tiver alguma interferência, que faça. Isso é uma razão. E outra é o seguinte, é um registro que a professora Cristiane faz, quando ela diz aqui, quero registrar a presença do professor Erlon e da professora Edilamar, a coordenadora do curso de Direito de Tucano. Então, eu acho que é justa essa minha interferência e tenho certeza que conto com o seu apoio nisso. Por favor, pode continuar, desculpa. Perfeito, meu amigo. Sejam bem-vindos. Na verdade, Oi, alguém falou? Fui eu, Antônio. Como podemos fazer nossa inscrição para receber o certificado aqui? Acho que tem algum convidado, Antônio Silva, falando. A inscrição, Antônio, é para quem já fez antes, segundo o Marcelo, é para quem já fez antes pelo site da Ecojan, mas vai ficar disponibilizado, né, no link, né, professora, para que todo mundo possa ter acesso. É isso, Marcelo? Isso, França. Professor Benito, licença. Aos alunos que estão com esse questionamento, a gente encaminhou a professora Cristiane e solicitou que os alunos que fossem participar do evento fizessem as inscrições através do portal da Escola de Contas. A nossa Escola de Contas tem o nome Ecojan, que é a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Se vocês abrirem o portal do Google e escreverem Ecojan, vai ser o primeiro site. E aí você clica no site e você vai ver que as inscrições, na verdade, elas encerravam ontem, mas nós deixamos abertas até hoje para que o pessoal pudesse fazer a inscrição, porque o certificado só é possível, a emissão do certificado para aquele aluno que fez a inscrição anteriormente, tá certo?
Obrigado, professor Não, Benito, eu mais fiz uma a vez. minha Desculpa. ontem mesmo. Oi, perdão, não escutei. Eu fiz a minha ontem. Ah, pronto. Então pode ficar tranquilo que a gente vai fazer a conferência depois da lista de presença e para todas as pessoas que adquiriram a frequência mínima, elas vão ser certificadas. Pronto. Marcel e Antônio, eu vou pedir licença a vocês para a gente devolver a palavra ao doutor Benito, porque senão nós temos muitas interferências nesse sentido e a gente acaba atrapalhando a palestra. Então, ao final, se for o caso, a gente volta a falar sobre o assunto. Por favor, doutor Benito. Perdão, professor. Não, que é isso, nem se preocupe. E na hora eu até nem respondi, porque realmente eu não sabia dar essa resposta, essa parte da parte administrativa e organizacional do evento. Mas até como eu falei, pessoal, se alguém tiver algum interesse em fazer alguma participação com relação ao tema, né, pode ficar à vontade, sinaliza aí que a gente, com o maior prazer, interrompe sim para poder debater o tema. Como eu dizia, sejam bem-vindos aos professores que aqui estão, é uma honra poder dividir também esse espaço com vocês. Como eu dizia, pessoal, não me recordo se eu estava falando propriamente da Constituição Estadual, e eu acabei um pouquinho me perdendo, mas já puxando aqui. Então, a gente tem a Constituição Estadual, que vai prever algumas diretrizes, por exemplo, no âmbito do nosso Tribunal de Contas aqui do Estado de Sergipe, a gente tem a Constituição Estadual em seu artigo 68, que ela vai dizer que cabe, né, e me permitam licença para ler exatamente como está descrito, cabe julgar de modo especial as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, e aí vocês vão entender a importância disso quando eu voltar aqui a falar, discutir bens, dinheiros, bens e valores públicos e exercer fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades jurisdicionados. Então, fiz questão de ler para não esquecer nenhuma passagem, porque é de muita importância entender isso. E quando a gente fala de atos de administradores e demais responsáveis por dinheiros, a gente já vê aquela questão do que eu falei. A gente tem prefeitos, nós temos governadores, mas a gente também tem gestores de fundos, né? E você pode observar que a Constituição aqui, ela não se prende aos fundos, porque pode necessariamente, eventualmente, em determinadas situações, existirem responsáveis por movimentações de dinheiros, bens e valores, que não necessariamente sejam responsáveis pelos fundos. Mas isso aí é muito mais profunda de discussão, que eu acho que não necessita para também não tumultuar muito a cabeça de vocês, mas para vocês entenderem qual é o contexto e qual é o objetivo. E aí vem uma passagem que é bastante interessante, que culmina com essa finalização superficial, logicamente, sem querer esgotar o tema, do funcionamento, que é o quê? Com o julgamento das contas, né, o Tribunal de Contas, como órgão julgador, vai avaliar a prestação de contas. Então, vamos utilizar como determinado exemplo o prefeito do município A, para não usar o nome de qualquer município. O município A, o prefeito, ele faz a prestação das suas contas, de acordo com as diretrizes internas e obrigações estabelecidas, né, nos ordenamentos internos do tribunal, e o Tribunal de Contas vai iniciar um processo de avaliação dessa prestação de contas, né? Um processo propriamente dito do tribunal. Ao final, quando essa prestação de contas é julgada, né, o processo de prestação de contas é julgado, ele, naturalmente, vai ser remetido para o Poder Legislativo local, né? Então, utilizando, como eu falei, o exemplo do município A, foi avaliada, foram julgadas as contas do prefeito A relativo ao ano de 2018, essas contas vão ser encaminhadas para o legislativo, né, através de um parecer prévio, e tudo isso vai ser avaliado também pelo Poder Legislativo, que também tem a sua competência pré-definida e pode, através dos seus membros, né, de determinado quórum, acolher ou não aquelas diretrizes, certo? Então, é um trabalho em conjunto, é um elo. Lá no passado, é bem verdade, a gente pode até dizer que, isso é uma opinião muito pessoal minha,
a gente pode até dizer que existia talvez um descompasso, né, entre tribunais de contas, poderes legislativos, que aí acabavam, um fazia o seu trabalho técnico e o outro vinha lá e não necessariamente acolhia isso daí. O que é que eu posso dividir com vocês, turma, de experiência? O Brasil vem vivendo, né, apesar dessa instabilidade política que a gente está sofrendo, né, de muitos debates, de algumas ideologias que estão sendo, digamos assim, mais exaltadas e respeitando todos os pensamentos. Mas hoje a gente sabe, enquanto visão de gestor, né, enquanto visão do lado do gestor, que cada vez mais os órgãos de fiscalização estão atentos e ativos, né? Aquela famosa frase que a gente ouvia lá atrás, que todo mundo conseguia, no Brasil tudo com jeitinho se resolve. Hoje a realidade é totalmente diferente, né? Hoje eu até digo, ser gestor exige uma grande complexidade de atividades. Hoje, gestor nenhum, em vez de quando a gente participa, já fizemos aqui evento, até pela própria Ecojan, discutindo muito isso, né? Quem não ouviu falar, vai ouvir ao longo aí da vida sobre compliance, que é algo que antigamente, se você botar até alguns anos atrás, não era nada comentado nos debates, e hoje é um tema corriqueiro. Por quê? Os gestores têm que estar atentos às obrigações legais, né? E compliance, eu vou até explicar de uma forma um pouco sucinta, em linhas gerais, bem linhas gerais, conformidade legal, estar de acordo com a lei, né? A gente sabe que se todo mundo seguisse o que o ordenamento determina, ninguém precisava falar em compliance, mas não é assim que funciona. Né? Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Compliance no mundo inteiro já é muito mais avançado do que no Brasil, mas no Brasil há realmente uma crescente muito grande. E por que a gente fala isso? Porque hoje não dá, se lá atrás já aconteceu isso, hoje já não pode ocorrer mais brincar de ser gestor. Para ser gestor, uma das primeiras coisas que a gente fala hoje é que tem que ter uma equipe técnica qualificada do lado, porque as exigências são muitas. Os tribunais de contas, e eu posso falar especificamente pelo Estado de Sergipe, né, enquanto diretor aqui técnico do Tribunal de Contas, as exigências são grandes, as atividades são grandes, né? Então as cobranças acabam sendo, né? Os meios de comunicação, as formas de fiscalização cresceram em muito no nosso país, cresceram em muito no nosso meio, e isso permite uma maior atuação dos envolvidos, né? Então, cada vez mais a gente fala em reforço de transparência. Se você colocar, há alguns anos atrás, pessoal, a gente não falava em portal de transparência de município. Hoje é uma realidade que é um caminho sem volta. Então, ou o gestor, os gestores, os envolvidos, se adequam às exigências de transparência dos municípios, né, enfim, dos estados, ou vão sofrer penalidades, seja do Tribunal de Contas, seja do Ministério Público, então, de todos os envolvidos nessa cadeia de fiscalização e de controle. Então, de fato, há sim, nos últimos tempos, uma crescente, uma corrente muito voltada para esse cenário fiscalizatório. E aí, inclusive, hoje já há uma discussão mais profunda nos meios acadêmicos, quem não viu, nos meios acadêmicos, quem não viu vai ver em algum momento, que se discute até se não há uma, digamos assim, um exagero das fiscalizações, um exagero nas responsabilizações dos gestores, né, nos últimos tempos. Então, a gente acaba sempre ficando naquela discussão entre C8 e C80. Mas, enfim, é para dividir com vocês um pouquinho dessa realidade que a gente vive, um pouquinho dessa realidade em que nós estamos vivenciando, presenciando e discutindo no dia a dia. Então, como eu tive aqui a oportunidade, quem estava presente logo no início da aula, recentemente, por exemplo, foi um livro em que a gente teve a felicidade de atuar, com um artigo publicado junto a ele, foi o futuro do controle, principalmente em tempos de pandemia. E foi algo que eu falei até com a professora Cristiane logo no início, que a gente estava aqui conversando, dizendo o seguinte, que realmente a pandemia veio e trouxe sensíveis modificações nas atividades, não nas obrigações legais, não no que compete ao Tribunal de Contas, mas na sua forma de atuação. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente tem
digamos, auditorias externas que são realizadas em determinados municípios e que antigamente ela só poderia ocorrer, via de regra, presencialmente. Com a pandemia, né, as unidades foram obrigadas, para poder dar continuidade à atividade, a se reinventar. Acho que aqui alguém entrou com o microfone. Pronto, já silenciou. Então, com a pandemia, professora, o tribunal, né, especificamente, isso foi uma realidade geral, teve que se readequar à realidade, fazendo hoje auditorias virtuais, né? Ou como a gente chama de mistas, elas podem ocorrer tanto presencial como virtual. Então, no primeiro momento, você pode ter um contato para poder, como a gente está tendo aqui virtualmente, para poder dizer do que se trata a auditoria, quais são os objetos que serão auditáveis, né? Qual será o foco daquela auditoria, de modo a otimizar as atividades. E isso aí vem crescendo com bastante frequência, e eu, particularmente, olha que a gente está falando de um estado pequeno, como o estado de Sergipe, mas imagine um estado como o da Bahia, por exemplo, que tem a sua geografia muito maior do que o estado de Sergipe, também é uma realidade que deve ocorrer porque evita, encurta as distâncias, né? Então, se a gente está tendo uma evolução nesse aspecto, eu creio que é um cenário que não volta mais. Isso é bom para o órgão de controle, porque facilita, em linhas gerais, a sua atividade, e é uma pressão maior, digamos assim, é uma forma de controle maior para os jurisdicionados, né? Digamos assim, os gestores, em outras palavras, porque o nosso acesso ficou mais fácil, muito embora a gente esteja sofrendo um período de pandemia. E como eu disse no início da aula, a gente estava aqui conversando, em números de produtividade, os tribunais de contas, e isso não é só do estado de Sergipe, mas falando especificamente do estado de Sergipe, aumentou em muito durante a pandemia. E aumentou por quê? Porque os meios de tecnologia vieram a permitir isso. Então, encurtar distâncias e dar mais proximidade entre jurisdicionado, que são os fiscalizados, e o Tribunal de Contas, né? Então, creio que com essas breves colocações, como eu disse aqui, não é de jeito nenhum o objetivo esgotar o tema, nem tampouco fazer com que ele se torne chato para vocês, mas é que vocês tenham esse mínimo de noção de para que serve, como funciona, e hoje, principalmente, eu digo que de extrema importância e relevância, porque eu fiz questão de começar falando sobre o histórico de quão pouco tempo tem de funcionamento, por exemplo, o Tribunal de Contas, como do Estado de Sergipe, apenas 51 anos de estrutura constitucional. Então, imagine que na Constituição de 69, aqui o Estado L foi criado, e aí toda a sua estrutura vem sendo montada ao longo desses anos, seja estrutura física, seja estrutura de resoluções, seja regimento interno, seja o corpo de pessoal, seja realização, quando obrigatório foi, de concurso público. Então, toda essa estruturação foi ocorrendo ao longo do tempo. E, naturalmente, por essa evolução, é óbvio que a gente chega em um dado momento, que eu entendo que esse momento é o momento atual em que a gente vive, um melhor controle, o melhor exercício da atividade. Talvez a gente possa chegar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e olhar com outros olhos o que está acontecendo hoje. Mas, com certeza, isso aí eu afirmo para vocês, sem sombra de dúvida, é um avanço constante, um avanço diário. E essa pandemia, apesar dos desafios, ela em 2 anos talvez tenha forçado a gente a avançar o que a gente talvez não avançasse em 10, né? Porque realmente obrigou com que todos nós envolvidos aqui saíssemos da caixinha, como diz a história, para poder pensar e trabalhar, como foi bem dito por doutora Patrícia, que levantou a bandeira de um projeto como esse, projeto TCE Cidadão, de meio virtual, para levar até vocês. Então, talvez, aí é uma pergunta que pelo menos eu faço, será que sem a pandemia a gente tinha tido esse pensamento de avançar não só no projeto Cidadão, que não é do TCE Cidadão, que não é basicamente esse o foco, mas de todos os outros projetos que a gente tem. Hoje, por exemplo, as sessões até determinado tempo estavam acontecendo todas, não se deixaram de realizar, ocorreram todas virtuais, né, para poder participar, então, com sustentação oral de advogados, de forma
virtual. Então, todos os atos que deveriam ocorrer continuaram ocorrendo. E aí foram se aprimorando. Naturalmente, hoje a gente tem um retorno gradual à normalidade, graças a Deus, mas que com certeza algumas consequências positivas, com certeza, ficarão e permanecerão, a exemplo dessa que eu citei, que é uma opinião minha, logicamente, da auditoria virtual, né? Ainda que mista, né? O que não impede do auditor responsável se deslocar presencialmente até o local, enfim, fiscalizar pessoalmente determinadas documentações, determinadas situações, mas que também facilita esse contato de modo a dar maior celeridade, maior efetividade à fiscalização. E para fechar, pelo menos a minha fala, né, e aí a gente abrir um pouquinho para vocês falarem, se assim desejarem, enfim, dar espaço também ao professora Cristiane, fechar com um significado específico. Eu falei da criação, eu falei qual é a finalidade de forma superficial, e a gente aqui abordou, que é um controle externo da atividade administrativa, ligado ao Poder Legislativo, ligado aos vereadores, ligado aos deputados. Então, é um órgão auxiliar com independência, diga-se de passagem. Porém, existe também a figura do controle interno, de cada um desses municípios, digamos assim. Então, o município tem um controle interno com suas atribuições, e dentre elas, que é auxiliar o controle externo, né? Então, tem um elo de ligação entre eles. Então, nós temos o controle interno dentro do município, por exemplo, e o controle externo, como o próprio nome diz, executado de fora para dentro. De modo ao que, pessoal? A finalidade é uma só: garantir que as políticas públicas existentes sejam, de fato, concretizadas, sejam eficientes, possuam eficácias. Então, traduzindo para nosso dia a dia, né, é obrigatório, faz parte de um regramento em que a gente vive administrativo, por exemplo, que dentro da saúde nós tenhamos políticas públicas de saúde, né? Então, dentro do município, vamos trazer mais uma vez a realidade da pandemia. Então, para que o município se adeque à realidade que a pandemia nos trouxe, foi obrigado a criar políticas públicas. E, naturalmente, em palavras bem sucintas, o próprio nome já traduz. São políticas, são planejamentos que devem existir para atingir o cidadão, que é o elo final dessa relação, dessa cadeia. Então, as políticas públicas são criadas pelos gestores, naturalmente elas exigem um bom planejamento, uma palavra que a gente vai ver muito, vocês vão ouvir muito, que eu não ouvi em hipótese nenhuma na minha graduação, a palavra governança. Governança é uma palavra que cada vez está mais no nosso cenário do dia a dia. Então, em linhas gerais, é gestão, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês, para todo mundo que a gente debate, que dentro de uma empresa a gente tem uma boa gestão para que a gestão funcione, ou para que a empresa funcione bem e atinja o seu fim, economizando quando preciso for, investindo quando preciso for, contratando pessoas qualificadas quando preciso for, para que realmente o resultado, a finalidade daquela empresa seja atingida, o objetivo, né? A mesma coisa, em linhas gerais, acontece com os municípios, com os administradores. Eles estão gerindo uma grande empresa com o CNPJ que precisa atingir a sua finalidade, que são as políticas públicas, que é o quê? Que devem ser voltadas exclusivamente para nós, cidadãos, né? Então, atingir os nossos objetivos, os nossos anseios, nos ouvir para poder realmente concretizar aquilo que precisa. E aí, com isso, a gente vai desenhando a nossa formatação. Logicamente, é bem verdade que o gestor público, ele tem que seguir as diretrizes legais, né, que a lei determina para que ele siga e atinja aquele fim planejado, né? Ele não pode simplesmente planejar chegar a determinado ponto e seguir o caminho que ele queira unilateralmente. Ele tem que planejar o fim almejado, mas fazendo e atuando de forma como a lei permite, como a lei o permite. E, dentre isso, com obrigações contábeis, financeiras, orçamentárias, de modo a seguir
o seu percurso. Então, ele não pode chegar propriamente e investir todo o seu recurso. Imagine que o gestor A, do município A, tenha como prioridade única e exclusiva a saúde. Ele não pode chegar, pegar todo o recurso e investir na saúde especificamente e esquecer os outros setores, porque existem escalonamentos financeiros e orçamentários para serem respeitados. Ele não pode chegar e dizer, olha, o município, eu acho que precisa de pessoas mais qualificadas para trabalhar, eu vou contratar e gastar todo o meu recurso com pessoal, para poder investir na qualidade de pessoas. Existe um limite de gasto com o pessoal. Então, esses limites, essas atuações, são sempre restringidas por algumas legislações específicas, de modo a evitar desvios, abusos. E quando eu digo desvio, não necessariamente a gente está falando de corrupção, mas desvio de gestão, né? Para que realmente todos os cenários sejam observados. Logicamente, a gente vai ter aqueles de preferência, mas são pelo menos gastos mínimos que devem ocorrer com determinados pontos. Então, pessoal, sem querer me aprofundar mais, até porque se deixar aqui, Marcel sabe, eu gosto de falar muito, então é uma temática, quando a gente fala de administração pública, é uma temática que é o meu dia a dia, eu vivo disso, eu gosto disso, então procuro, inclusive, dividir com vocês, dividir sempre com todos, um pouquinho da experiência, não apenas a experiência teórica que a gente vai adquirindo de estudo, mas a experiência prática mesmo, de vivência, de ter já passado, inclusive, pelos dois lados da moeda. Hoje eu estou aqui no Tribunal de Contas, mas já estive do lado da administração pública, não enquanto gestor, mas enquanto profissional do direito, que atuou ao lado dos gestores, né? E é bom a gente ter essa vivência, ter essa noção, para saber que existe a dificuldade dos dois lados, tanto dos gestores quanto do Tribunal de Contas. E, principalmente, para fechar, que é uma das minhas maiores defesas, é que o Tribunal de Contas, ele não apenas fiscaliza, ele auxilia a gestão, ele orienta a gestão. E quando a gente tem uma atividade, por exemplo, da Ecojan, né, que é a Escola do Tribunal de Contas aqui do Estado de Sergipe, não essa especificamente que tem um foco em vocês, mas outras que são voltadas para gestores, é uma atividade de orientação, é uma atividade de condução, para que preventivamente, para que de forma organizada, ajustada, o pensamento que o Tribunal de Contas expõe, possui, seja exposto para gestores, de modo a facilitar a condução das atividades. Então, com isso eu encerro a minha fala, abrindo espaço para quem desejar falar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, para a professora Cristiane, professor Erlon, enfim, para todos que estão aqui presentes. Professor, nós tivemos, desculpe fazer essa interrupção, nós tivemos aqui um aluno participando através do chat, e ele fez um questionamento. Se o senhor não se incomodar, vou passar aqui para o senhor, pode ser? Com certeza, com certeza. Pronto, foi uma dúvida apresentada por José Marcelo, Guilherme. antes de você fazer esse questionamento, eu só queria lhe pedir licença para fazer um registro em nome da professora Cristiane. Ela registra a presença do professor José Marcelo, que integra a equipe de coordenação, de Paripiranga. É só lembrando um detalhe, viu, Marcelo? Rapidinho. A gente fala Paripiranga, fisicamente Paripiranga, porque Paripiranga inclui ali Simão Dias, Agostina, e aquela região toda, né, tem alunos ali na AGES. Então, feito esse registro do professor José Marcelo, presidente Marcelo, eu devolvo a palavra, Marcelo, por favor. Obrigado, França. Pronto, eu vou repassar, então, o questionamento do aluno José Guilherme ao professor Benito. Ele fala o seguinte: fazendo um questionamento de cunho mais teórico, John Locke defendia que o poder legislativo teria de ser um poder superior aos demais, visto que cabe a esse o papel de fiscalizar. Nesse sentido, como o professor abordaria essa ideia sob a perspectiva dos tribunais de contas, em razão das limitações do poder de fiscalização? Além disso, gostaria de saber qual o valor probatório do parecer prévio no Tribunal de Contas. Perfeita pergunta, né? Até aprofundou em John Locke discussões que a gente faz mais no âmbito acadêmico de nível de mestrado e por aí vai. Mas muito bom, muito bem colocado. Quem foi que fez a pergunta, só para poder saber o nome? Tem o nome?
Tem José Guilherme Santos Andrade. Então, não para ser direto ao José Guilherme, mas muito boa pergunta, José Guilherme. Mas respondendo a todos, veja, foi como a gente fez uma determinada passagem por aqui, muito superficial, né, nessa questão da hierarquia entre os poderes. De fato, se a gente for observar, existem, digamos assim, por exemplo, eu vou responder puxando para outro órgão, para você entender qual é a minha visão especificamente, né? Hoje a gente vive, digamos assim, uma ascensão, se assim a gente pode falar, não sei se eu estou me fazendo escolher a melhor palavra para dizer, mas das decisões do STF. Então, por exemplo, o STF, que representa o Poder Judiciário também, faz parte do Poder Judiciário, recentemente, semana passada, por exemplo, interferiu em uma discussão legislativa sobre os repasses de recursos, de emendas, né? Sem querer aprofundar aqui na temática, discutir se está certo ou não, mas a gente sabe que compete ao Poder Legislativo, no caso é o Congresso Nacional, enfim, a Câmara dos Deputados, que estava lá à discussão, fixar algumas diretrizes específicas, né? Algumas situações. Mas compete ao Poder Judiciário fiscalizar essas atuações. E quando houver, e principalmente se a gente for teoricamente falar, quando houver uma ofensa à Constituição Federal, e aí leia-se princípios, né, leiam-se cláusulas pétreas, quando houver alguma ofensa, caberia ao STF atuar, e diga-se de passagem, quando provocado, né? Então, eu particularmente, a minha opinião é que eu não concordo com essa colocação de que o Poder Legislativo deveria ter, digamos assim, uma relevância maior, talvez por essa ideia de fiscalização sobre o Poder Executivo. Por que eu não concordo? Por quê? Porque por muitas vezes a gente vê também o Poder Legislativo fugindo da sua esfera de atuação, fugindo da sua... ultrapassando os seus limites. E isso, naturalmente, precisa ser regrado, precisa ser observado. Aí me pergunta, sim, mas dentro da atuação dele, se os limites forem observados, ele não tem não sobrevale ao Poder Executivo? Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, eu acho que se respeitados os critérios constitucionais definidos, enfim, internamente, o Poder Legislativo caminha paralelo ao Poder Executivo. Por quê? Aí vamos para a nossa realidade municipal, digamos assim, de pequenos municípios, como no interior da Bahia, no interior do estado do Sergipe, né? O que é que a gente vê muitas vezes? Todo o peso administrativo, todo o peso de decisão, todo o peso de resultado fica na mão do Poder Executivo, do prefeito. Isso eu digo na realidade do que a gente vive, não estou dizendo que é a realidade legal, o que é que deve ser, estou dizendo que é o que é, a grande realidade. E por vezes, a gente não vê, por vezes, a Câmara de Vereadores de determinados locais exercer realmente a sua atividade, né, de representatividade, de fiscalização. A gente vê muitas vezes, muito mais um cunho político de interesse do que propriamente de preocupação com a população. E para isso a gente tem o quê? Um poder judiciário, muitas vezes, para controlar determinados atos, para controlar determinadas atividades, e porventura, até mesmo legislativa, ultrapassem os limites. Então, vou dar um exemplo bem engraçado para vocês entenderem. Em determinado município, certa vez, de iniciativa da Câmara de Vereadores deste município, um vereador colocou um projeto de lei, o qual foi aprovado, para dizer o seguinte, que todo e qualquer cidadão daquele município que adotasse um cachorro de rua seria isento de IPTU, né? Imagine se isso flui, né? França deu uma risada aí. Imagine se isso realmente avança. O caos que seria administrativo, porque assim, a gente que atua sabe que não compete ao Poder Legislativo atuar dessa forma para poder interferir na questão financeira do Executivo. Né? Não pode, de livre iniciativa, em linhas gerais. Mas tem que ter um controle. Se esse controle, imagine que por questões políticas tivesse passado pelo Poder Executivo também sido sancionado, caberia ao Poder Judiciário intervir.
né? Logicamente que mediante provocação. Então, eu continuo defendendo sempre essa tese, a gente teria muitos argumentos aqui para utilizar, para justificar que eu não concordo com essa distinção. A gente, de fato, existe em alguns momentos na vida da gente do dia a dia, em que aparenta que um poder esteja sobrevalendo sobre outro, né? É como eu até exemplifiquei aqui, determinado professor, certa vez em um evento que a gente participava, disse que no nosso Brasil os poderes são cíclicos. Ora, o executivo está mais em evidência do que o legislativo, ora, o judiciário, hoje me parece que talvez o judiciário está mais evidente pelas decisões que estão sendo tomadas, mas isso faz parte da nossa história, né? Se é certo ou errado, é uma discussão mais profunda nesse aspecto. E teve uma segunda pergunta com relação me corrija se eu estiver errado, com relação ao poder do parecer prévio, né? Isso. Boa pergunta também. A gente observa o seguinte, veja, é como eu falei, existem distinções das atividades, né? Existem distinções do Poder Legislativo, propriamente, e do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, em linhas gerais, vai conduzir, depois de todo um procedimento interno, a sua avaliação, seu julgamento sobre determinado ato do gestor, quando a gente diz respeito à prestação de contas. E cabe ao Poder Legislativo, por exemplo, à Câmara Municipal, referendar ou não aquele encaminhamento. Então, por muitas vezes, de fato, o Poder Legislativo acaba dando um cunho político para essa decisão, né? Para essa decisão. Mas a gente não pode deixar nunca de sobrevaler o cunho técnico da decisão do Tribunal de Contas, né? Que existe todo um procedimento. Porém, o que eu posso dizer hoje é que a gente vive um cenário diferente do que já foi outrora, do que já foi lá no passado. Como? Hoje, na minha concepção, isso é uma opinião unilateral minha, logicamente, eu divido aqui com vocês, hoje está cada vez mais difícil para uma Câmara de Vereadores julgar, levar à votação e ir de encontro ao que o Tribunal de Contas está orientando naquele parecer. Acontece? Claro que acontece, isso não é, senão não teria a divisão ali de atribuições e de competências de cada um. Né? Como a gente fala, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele auxilia, né? Ele não está, o Poder Legislativo não está vinculado. Mas, de fato, por exemplo, vamos falar para sair da esfera municipal e estadual, no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um calo, digamos assim, no pé de todo e qualquer gestor. Por quê? Porque a fiscalização é séria, a fiscalização realmente ultrapassa qualquer cunho pessoal, digamos assim, há de fato uma impessoalidade naquela fiscalização, e quando se trata de recurso federal, a fiscalização realmente tem surtido muitos efeitos ao longo de todo o Brasil. E, naturalmente, os tribunais de contas estaduais e aqueles que ainda têm municipal têm seguido essa tendência, muito embora o Tribunal de Contas da União tenha sua independência, ou dos estados não estão vinculados, até porque analisam situações distintas, mas o caminho que está sendo trilhado é basicamente o mesmo. Logicamente que a gente fala que uma estrutura do Tribunal de Contas é muito maior, é uma estrutura muito ampla, muito grande, né, muito menor do que os tribunais de contas estaduais e municipais. Mas a tendência, e a gente já vem vendo reflexo dessas atuações, é que realmente uma fiscalização mais profunda, uma fiscalização mais contundente, com resultados mais palpáveis. Excelente colocação, professor. Professor, eu vou pedir licença para a gente fazer o sorteio de 2 livros. Marcelo. Oi, França. Desculpa, eu estou toda hora interferindo nas coisas. Não, que é isso, França. Antes que você providencie, faça o sorteio, pede certificado, depois nós vamos ter o Dr. Carlos Alberto encerrando, eu queria convidar a professora para que ela possa falar alguma coisa, né, a respeito da palestra, enfim. E, por favor, professora, eu abro a palavra para a senhora, professora Cristiana. Vou aqui agradecer, né, dizer que a palestra foi muito clara, né, foi muito bem colocada,
muito ligada à prática, à visão prática, né? Então, assim, foi uma manhã produtiva, né? Mais uma vez reforçando que Marcel já me falou que vai ser carregado o link e vai estar disponível no YouTube. Então, assim, vai integrar até os meus materiais de disponibilização para os alunos. Então, agradeço muito, professor Benito. E uma temática, né, que às vezes se encaixa até, vamos dizer assim, no final do semestre, às vezes é meio que corrido, e é uma atribuição e competência tão importante e que, quando eles saem de lá da universidade, os primeiros cargos a ocuparem, né, e nas regiões circunvizinhas, é a Procuradoria dos Municípios, né? Então, assim, tão importante essa vivência. E queria também agradecer aqui ao conselheiro, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, por tornar esse momento possível, né? Eu gostaria de agradecer a equipe, né, que compõe a Escola de Contas, e gostaria também, assim, de saudar todos em nome do cerimonialista França, que sempre nos recebe tão bem, né? Então, muito obrigado. E aí, passar a palavra para o professor Erlon, para a professora Edilamara, para colocar aqui as suas impressões também. Pois bem, bom pessoal. Dia a todos. Professora Edilamara, quer falar primeiro? Obrigada, professor. Bom, gostaria... Cavalheiro, né, professor Erlon? Cavalheiro, né? Lógico. Gostaria de agradecer à professora Cristiane por ter viabilizado essa ponte, né, entre a nossa escola e o TCE. Agradecer a todos os presentes. Professor, foi uma aula excelente. Agradecer a essa casa que nos recebe e dizer que tenho certeza que os nossos alunos aprenderam muito e aprenderão com os links gravados. Então, muito obrigada a todos. Erlon, por favor. Pois não. Quase boa tarde, né, a todos. Já estamos precisamente em 11h52 minutos, 11 horas e 52 minutos, né? E assim, eu venho aqui externar agradecimento pelo acolhimento aí do Tribunal de Contas, na pessoa aí, né, do Dr. Carlos. E, assim, muito profícuo esse encontro, essa união de esforços para possibilitar aos estudantes de direito essa compreensão do que cada instituição representa na prática, pela vivência cotidiana aí de seus integrantes. Então, isso é fantástico, né? Até essa sexta-feira agora terá um evento também que contará com a participação da Defensoria Pública. Então, assim, essas visitas, elas são excelentes. É uma ótima iniciativa que, confesso, né, isso, apesar de ser extremamente importante, não vem sendo adotado por muitas das instituições, pelo que eu tenho conhecimento, né? E é uma pena, porque nossos alunos têm que ter acesso a esses projetos, né? Porque é até para exercer um ato de cidadania, não só como operador do direito, mas como cidadão, né? Então, isso aí eu parabenizo a todos os envolvidos, né? A nossa coordenadora aí, regional, por servir de ponte, aos meus colegas aí, professores também, né, que estão nessa tarefa árdua aí, né, de levar o conhecimento, de aprimorar aí esses futuros profissionais de direito, né, esclarecendo como é a vivência, né, jurídica de cada instituição, né? Então, eu registro aqui, né, reiteradamente os agradecimentos de participar também desse evento, parabenizar aí ao palestrante pela ótima
disposição, pela didática, né, pelo cuidado que teve na condução, porque sabemos que vários dos estudantes que são recém-ingressos na academia não têm uma bagagem assim, intelectual para compreender alguns termos. Então, até nisso temos que ter cuidado, né, ao expor. E eu percebi isso, né, do palestrante, esse cuidado de ser entendido. Não basta expor, mas tem que ter esse cuidado de ser entendido por aqueles destinatários. Então, é isso aí. Né? Muito obrigado por ter cedido também a palavra, registrar minhas impressões aí sobre o evento, né? E que venham mais vezes, né, desse evento, né, e que contem cada vez mais com participantes, com público-alvo. Muito obrigado. Marcelo, eu acho que agora eu não vou lhe interromper mais, não, viu? Por favor, Marcelo, eu vou lhe devolver a palavra. Que é isso, França, à vontade. Só dando continuidade, nós vamos fazer o sorteio de 2 livros. São livros da professora Patrícia Verônica, uma das idealizadoras desse projeto TCE Cidadão. Eu vou só pedir ajuda a Lucas, que é daqui da nossa Escola de Contas, para fazer a realização do sorteio. Lucas, você me ouve? Faça manifestando, né? Chegou. Pronto, ele vai fazer o compartilhamento de tela. Nós vamos colocar aqui o número de inscritos no evento de hoje e vai pedir para fazer a realização do sorteio. O primeiro número sorteado foi o número 70, que corresponde à aluna Luana Coelho. A aluna Luana Coelho está presente? Luana está presente? Vou aguardar um pouco para ver se alguém se manifesta. Luana, não é? Luana Coelho. Eu acho que Luana não está, porque... Isso. Pronto, vamos sortear então novamente, Lucas. Número 35 corresponde à aluna Elaine de Carvalho Santos. Elaine de Carvalho Santos está presente? Elaine, se manifeste. Se você estiver presente, estou aqui, por favor. Elaine. Lucas, então vamos tentar outra vez. Número 45. 45 corresponde ao aluno Felipe dos Anjos Lima. Felipe está presente? Felipe dos Anjos Lima. Só avisar, viu, Marcelo? O aluno que estiver presente, estiver tentando falar, observe se ele ligou o microfone. Por favor, observe se ligou o microfone. Se não está aí ao seu lado, e você se manifesta. Por favor, Felipe, se você está aí, liga o microfone e fala. Mas eu acho que o Felipe não está não também. Marcelo. Eu acho que o Felipe também não está presente. Lucas, vamos tentar novamente. Número 2 corresponde ao aluno Sérgio Pires de Carvalho. Sérgio Pires está presente. Acho que o Sérgio também não está presente. Professora, com a licença da senhora, eu vou fazer uma sugestão de entregar um dos livros ao José Guilherme, que foi o aluno que participou. Oswaldo Brito está dando uma sugestão. Exatamente isso. Oswaldo Brito está dando uma sugestão ali, entrega para mim. E a gente pode continuar no sorteio. O que, é que a senhora acha? Pronto. Continua no sorteio? Pronto, então fica um livro. O Guilherme. Pronto, então o livro vai... está assistindo, eu estou aqui, quero. Benício também quer. Enfim, se for na base do Tom, não falta gente, viu, professor?
É verdade, tem muita gente querendo o livro. Mas para não ser injusto, vamos tentar novamente, mais uma vez, o sorteio. E agora? A gente vai ajudando, olhando aqui entre os membros, né, da reunião, vai dizendo para poder ser mais até rápido. Pronto, é excelente. Sorteio Antônio aí. Vamos lá, Lucas. Número 41. 41, Erlon Leal. Acho que é o professor, não é isso? Massa! Acho que o professor foi sorteado. E aí, qualquer coisa, ele sorteia na Eu sala. tenho uma sugestão. O professor Erlon recebe um outro livro da professora Patrícia, o mesmo livro, mas ele sorteia com o aluno. A professora Patrícia manda um outro livro para o professor Erlon. Tá joia. França, eu acho que eu vou até deixar para o Erlon mesmo, para a gente não perder mais tempo com essa questão dos sorteios. Aí eu entrego ao professor. Se o professor quiser fazer o sorteio na sala de aula... Outro sorteio, mas jogo para outro. Pronto, então um fica pro José Guilherme, isso, e o outro livro pro Erlon. Eu vou estar entrando em contato com a professora Cristiane para ela fazer o encaminhamento do livro ao aluno, e se porventura a professora puder também, faz o encaminhamento do livro ao professor Erlon. Pode ser? Pode ser, sim. Agora você vai entregar o certificado, não é? Isso, eu vou pedir a Lucas para fazer o compartilhamento de tela para a gente entregar o certificado ao professor Benito. Está aí. Certificamos que José Benito Leal Soares Neto participou do TCE Cidadão Virtual na condição de palestrante, promovido pela Escola de Conselheiro José Amado Nascimento, em Pojano, dia 17 de março de 2021, com a carga horária de 4 horas. Esse é mais um que vai para a coleção do professor José Benito. Sem dúvida. Parabéns. França, para finalizar, eu só vou passar alguns avisos, lembrar os alunos que o link da lista de frequência está disponibilizado aqui no chat do Teams. É só clicar e preencher os dados. A pedido da professora Cristiane também, da professora Cristiane, assim que a gente finalizar aqui o evento, eu vou pedir ao pessoal responsável para que faça o upload do vídeo lá no canal da escola no YouTube. E assim que o pessoal fizer essa tarefa, eu disponibilizo o link para ela repassar para a turma. Tá certo, pessoal? E, por fim, fazer os agradecimentos, né? Agradecer ao professor Benito, que nos brindou aí essa manhã com o tema As Atribuições e Competências do Tribunal de Contas. O professor Benito é servidor aqui da casa, um excelente servidor, tratou muito bem do tema, como o professor Erlon disse, foi muito didático, passou pela evolução histórica dos tribunais de contas, o surgimento do Tribunal de Contas no Rio do Sergipe, fez a abordagem lá do título 4 da Constituição. É interessante que os alunos pesquisem sobre o tema, tenham esse interesse em ir na Constituição Federal, saber qual a geografia lá da Constituição, que é composta do preâmbulo, dos títulos. O professor Benito abordou o título 4, que fala da organização dos poderes, mais especificamente o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, que está dentro do Poder Legislativo. Em razão da dúvida do aluno José Guilherme, abordou também a questão do parecer técnico. O Tribunal de Contas também faz o julgamento de contas, mais especificamente nas contas dos chefes do Poder Executivo. Ele faz a emissão do parecer prévio, para que sejam apreciados pelas respectivas casas, né? No município, as câmaras municipais, no estado, a Assembleia Legislativa. Então, está de parabéns o professor Benito pelo conhecimento passado para a gente na manhã de hoje. E, em nome do conselheiro aposentado, Dr. Carlos Alberto, eu queria agradecer a equipe que dá suporte a gente. O mestre de cerimônia, Carlos França, faz a abertura, nos acompanha em todos os eventos aqui da Escola de Contas. Ao pessoal da Diretoria de Modernização, que dá suporte também, e o pessoal da Diretoria de Comunicação e Mídias. É sempre importante parabenizar esses servidores, que sem eles a gente não consegue realizar nenhum evento aqui na Escola de Contas. Muito obrigado à professora Cristiane também, ao professor Erlon, a professora Edilamar, ao professor José Marcelo. Muito obrigado aos alunos que estão participando aqui do evento.
enfim, a todos que puderam estar aqui nessa manhã com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento do professor José Benito. Muito obrigado a todos. Marcelo, eu queria agradecer, só para finalizar, agradecer a todos pela... É muito bom quando a gente está do lado de cá falando e percebe que está todo mundo atento, que está se dividindo realmente, até pelos gestos, pelas reações, isso é muito bacana. É o esforço que a gente faz para poder atingir o nosso objetivo, né? E como foi falado pelo professor Erlon, acho que a primeira pergunta que eu fiz, talvez, do dia foi qual era o período dos alunos, para poder exatamente ter essa noção. E aí, como foi falado que havia um mix, né, de períodos, enfim, até de alunos que estavam chegando, então a gente consegue falar um pouquinho mais profundo em determinadas partes e outras ter um pouco mais de sensibilidade com quem está chegando e talvez esteja ouvindo alguns termos pela primeira vez. Mas agradecer, colocar à disposição não só da Ecojan, mas como de vocês, professores, para poder, qualquer evento, qualquer coisa, a gente está aqui para somar, ajudar, colocar à disposição realmente mesmo para poder somar, dividir um pouco do conhecimento que a gente tem do dia a dia e engrandecer aí a casa de vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos, né? Então, obrigado especial à doutora Cristiane, ao doutor Benito e, como já disse o Marcelo, em nome do doutor Carlos Alberto Salvador de Souza, nós declaramos encerrado esse evento, intimando a professora Cristiane para que traga outras turmas e até também essa mesma turma, também com outros temas. Muito obrigado, professor. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.